A graça e a paz de Cristo Jesus, pastor Edmário, mais uma vez com vocês, iniciando mais um ano do renovo de Deus, Deus realizando assim mais uma grande obra em nossas vidas. Então vamos assim continuando com as nossas meditações em Apocalipse e agora chegamos ao quarto selo, o cavalo amarelo. Chegamos ao cavalo amarelo, conforme está no registro de Apocalipse, capítulo 6, chegamos assim ao cavalo amarelo do quarto selo, Apocalipse 6. Já estamos no quarto selo, Apocalipse 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui está, chegamos a esse ponto. É importante a gente lembrar aqui, lembrar uma coisa importante, o significado dos outros 3 cavaleiros. O primeiro cavaleiro eu já expliquei aqui por várias circunstâncias, que esse cavaleiro é Jesus Cristo. O cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo, representando a propagação do Evangelho pelas nações, a liberdade que ainda existe de pregação do Evangelho e coincide com o milênio na presente era. Essa é a proposta milenista de interpretação. E a abertura dos selos, ela não se dará no momento em que a igreja for arrebatada antes da grande tribulação. Não. A abertura dos selos já começou a ser feita, desde quando Jesus assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, quando subiu aos céus, conforme está no livro de Atos, no capítulo 1. Naquele momento ali, Jesus Cristo, ao subir aos céus, ele tomou, assim, o rolo, o livro selado com os seus 7 selos, e ele está abrindo, um por um, está assim abrindo cada um desses selos. E agora estamos interpretando o quarto selo. O primeiro selo, que é o do cavalo branco, eu já falei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo selo, ele representa, no caso, a perseguição física à igreja, a matança, já representa isso desde a época dos primeiros mártires cristãos até hoje, conforme nós estamos vendo aí, representado nas perseguições na janela 10/40, na África e em tantos outros lugares. Isso aí, como eu já tenho dito, incluído os países do Oriente Médio, a China, a Coreia do Norte, países de ideologia comunista e países de religião islâmica, principalmente, há essas perseguições. E também os próprios sinais de guerras entre nações. Aí chegamos ao terceiro selo, que é justamente o cavaleiro do cavalo preto. O cavalo preto, que é o segundo cavalo, é o cavalo vermelho. E o terceiro é o cavalo preto. E aí justamente esse cavalo preto é a perseguição à igreja pela opressão econômica. Quando um cristão é perseguido, sendo ameaçado de ser demitido do seu trabalho, de perder privilégios econômicos, ficar desempregado, passar por situação de miséria e tantas outras situações também. Então a gente encontra isso, essa matéria de perseguição a gente encontra já desde o início da era da Igreja do Novo Testamento. E isso está ocorrendo. E chegamos agora a esse quarto selo, que vai representar o quê? A propriamente dita perseguição. Encontramos aí a perseguição no segundo e terceiro selo, e o quarto selo vai demonstrar a morte em toda a sua amplitude, até chegar ao ponto culminante da vinda de Cristo propriamente dita. E aí tem a ver com guerra, com fome, com pestes. Então tudo isso, quando lemos o texto diz assim:
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Isso aí, a primeira coisa que está mostrando é a seguinte, que a morte e o mundo dos mortos estão sob o controle de Deus. Sob o controle de Deus para regular todas as coisas. Tudo age conforme a permissão de Deus. Então, o que a gente percebe? Que um paralelo desse texto é muito interessante em Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, 21 vai dizer assim, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, o que a gente percebe aqui são sequências dos malefícios, dos juízos que Deus envia sobre a humanidade que não se arrepende. Porque esses juízos do último cavaleiro, do quarto cavaleiro, é para que a humanidade tenha uma última oportunidade antes da volta do Senhor, quando há essa questão da espada, da fome, da pestilência e das bestas feras atacarem. Então aqui o que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte, aqui vendo. Desta forma, todas as 4 formas de juízo de Deus, guerra, fome, pestilência e bestas feras, têm caráter geral. Esses 4 elementos, além disso, são símbolos de todos os sofrimentos universais que os crentes sofrem juntamente, com o restante da humanidade, através de toda a dispensação atual que vivemos, que é a dispensação do Novo Testamento. Não obstante, com respeito à igreja, estes sofrimentos têm uma significação muito específica. Nosso Senhor Jesus Cristo usa estes instrumentos, que são o sofrimento, para a santificação da sua igreja e expansão do seu reino. Agora, quando formos na nossa próxima meditação, estaremos vendo o 5º selo e aí vamos desenvolver mais outros assuntos dentro da nossa leitura de ciclos, né, do Apocalipse. Lembrando que a nossa interpretação não é uma interpretação cronológica, é uma interpretação que junta interpretações simbólicas com interpretações literais, com interpretações futuristas. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, o que aprendemos, Senhor, com esta palavra é que Tu, ó Deus, continua no controle de todas as coisas. Ainda que hajam guerras, ainda que hajam peste, ainda que haja fome, ainda que haja o ataque de bestas feras, como diz literalmente o texto, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e preservando a Tua igreja, principalmente fazendo com que verdadeiramente os Seus eleitos, Senhor, perseverem até o fim para não perderem a Tua coroa. E o que há de mais maravilhoso nisso é que a perseverança não vem do livre-arbítrio. A perseverança, ó Deus Todo-Poderoso, vem acima de tudo da operação do poder do Teu Santo Espírito. Então, ó Pai, dá-nos, Senhor, cada momento de fortificação e fortalecimento, que recebamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, o calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz e o escudo da fé, para sempre glorificarmos a Ti e para, ó Deus, não nos deixar vencer pelas astutas ciladas do inimigo. Nos ajuda sempre a exaltar e glorificar o Teu santo nome, é o que Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Siga-nos no Facebook, no Instagram. Deus vos abençoe nesse novo ano que Deus assim nos concede. Amém.